Com certeza você já viram esses dois símbolos. Inclusive já devem ter visto os dois serem associados à medicina ou a algum serviço de saúde. O primeiro é o caduceu. Ele vem do grego que significa bastão dos mensageiros. É um bastão bem trabalhado, às vezes de ouro, com duas serpentes se enroscando, geralmente uma clara e outra escura, e no alto asas. Já o segundo é chamado de bastão de Esculápio. É um bastão bem simples, mal acabado, de madeira e apenas uma cobra. O caduceu, sem dúvida, é bem mais bonito que o bastão de Esculápio. Porém, a verdadeira beleza está no que cada um deles representa. É muito comum ver médicos e estudantes ainda inseguros sem saber ao certo qual seria o símbolo correto de medicina. Será que posso usar qualquer um deles indistintamente? Não, não pode. O caduceu está associado a ladrões e também ao comércio, e não tem nenhuma referência à medicina. As principais faculdades de medicina do nosso estado, todas usam um símbolo com uma cobra. Porém, a do IMIP, a FPS, resolveu inovar e criar um símbolo próprio. Ela fez uma mescla dos dois símbolos. Uma cobra apenas, mas com asinhas no alto, fazendo referência ao caduceu. O titã Atlas e a ninfa Pleione tiveram 7 filhas, que viviam juntas. Elas foram perseguidas pelo gigante Órion por cerca de 7 anos. Para protegê-las, Zeus transformou-as em pombas inicialmente e depois em um aglomerado de estrelas na constelação de Touro. Quem gosta de constelação vai saber disso. Inclusive, a constelação de Touro é uma das mais fáceis de se encontrar nos céus, né? Provavelmente você sabe identificar as famosas Três Marias, essa seta grande e vermelha, né? São 3 estrelas que formam uma constelação bem maior, que é justamente a constelação do gigante Órion. As Três Marias compõem o cinto do gigante, ou seja, o cinturão de Órion. E bem na frente da constelação de Órion fica a constelação de Touro, onde as Pleiades se destacam justamente porque são muito brilhosas. São facilmente vistas no céu estrelado mesmo sem nenhum telescópio. E o Kiko, né? Bem, a filha mais velha dessas Pleiades se chamava Maia. Zeus foi atraído por sua beleza e à noite a levou secretamente para sua cama. Maia deu à luz justamente ao deus Hermes, em uma caverna de Silênia. Após o parto, Maia o enrolou em um cobertor e pegou no sono. O pequeno Hermes escapou engateando e uma das primeiras coisas que ele fez após ter nascido foi roubar o gado do seu irmão, que é o deus Apolo, né? Ele mal nascera e já iniciava no mundo do crime. Maia, sua mãe, recusou-se a acreditar em Apolo quando ele afirmou que Hermes seria o ladrão do gado dele. Zeus, o pai, que viu tudo, confirmou a história de Apolo. Além disso, Hermes inventou um instrumento musical, uma pequena harpa, que deu o nome de lira. Ele o fez a partir de um casco de tartaruga. Para resolver o problema, Apolo trocou o gado roubado pela lira que Hermes inventou e ainda deu a Hermes o caduceu. Inclusive foi uma troca bem marcante, porque em quase todas as imagens dos dois deuses, Apolo geralmente está sempre associado com a lira e Hermes está sempre com o caduceu ao lado. Tá? Então aqui uma das fontes sobre o deus, ele fala que Hermes tem sua associação com ladrões, enganadores e a capacidade de burlar regras. Logo entrega um bastão mágico que vem envolto por 2 serpentes. Estas 2 serpentes representam a oposição entre a vida e a morte, o Olimpo e o Inferno, e se tornou seu emblema. Em adição, acrescentou a seu uniforme um chapéu redondo com grandes abas para protegê-lo da chuva durante suas missões, e sandálias aladas de ouro capazes de transportá-lo na velocidade do vento.
Como uma de suas funções é ser o mensageiro dos deuses, né, de Zeus, ele precisa ser rápido. Para isso, ele está sempre associado com a talaria e o pétaso, né, que é o seu chapéu, o pétaso, o chapéu alado com as asinhas, e suas sandálias aladas, que é a talaria, né? E sempre também com seu bastão, que é o caduceu. Aqui vemos o barqueiro Caronte levando uma alma no mundo dos mortos que acabou de falecer. Eles estão atravessando o rio da aflição, que é chamado Aqueronte ou rio Estige, até chegar inevitavelmente ao reino do Hades, que não tem mais volta, né? Antes, porém, quem transporta a alma falecida até chegar no barqueiro é justamente o deus Hermes, e essa é outra de suas funções. É chamada de psicopompo, que é aquele que leva a alma no caminho do reino dos mortos. Dia após dia, era visto escoltando os mortos pelo submundo com doçura e acompanhando as almas onde ninguém ousava entrar. Outra história de destaque de nosso querido deus Hermes é na história de Perseu e da temida Medusa. Perseu só conseguiu destruir esse monstro após receber a talaria do deus Hermes. Nessa escultura da esquerda, Perseu está expondo orgulhoso a cabeça da Medusa. Na seta vermelha, note ele usando a talaria, que foi fundamental para sua vitória. Ele também recebeu outros presentes, um escudo da deusa Atenas e o elmo da invisibilidade do deus Hades. Note que até agora não há nenhuma menção sobre a arte de curar ou de medicina do deus Hermes, e nem vai existir, porque ela não existe. Então não tem como você fazer alusão do caduceu como símbolo da medicina, tá? Se você pegar aí a Enciclopédia de História Mundial, ela cita o deus Hermes como um mensageiro dos deuses, como essa habilidade como psicopompo, que é levar as almas falecidas até o barqueiro Caronte, né? E como deus do comércio e das viagens, né? Ele cita os símbolos e como uma característica marcante é sua diplomacia, que ele é o único deus que tem livre acesso tanto no Olimpo, quanto na Terra, quanto no mundo dos mortos. Um dos acontecimentos mais marcantes da mitologia grega foi o casamento entre a imortal Tétis e o mortal Peleu. Vale dizer que Tétis era belíssima, desejada por todos os deuses, mas como uma profecia afirmou que o filho que ela gerasse seria maior que o marido dela, Zeus ficou com medo de que algum deus tivesse um filho com ela e esse filho fosse mais poderoso que o próprio Zeus. Por isso, ela foi forçada a se casar com um mortal, Peleu. E de fato, o filho deles foi justamente o guerreiro Aquiles, que era bem mais poderoso que o próprio Peleu, né? Todos foram chamados para esse mega evento, exceto a deusa da discórdia, Eris, que ficou chateadíssima e tentou estragar a festa. Levou uma maçã de ouro e jogou no meio da festa e estava escrito nessa maçã de ouro: essa maçã de ouro é para a mulher mais bela da festa. Aqui outra pintura mostrando o casal de vermelho e Eris com a maçã de ouro com a seta azul demonstrando, né? Já viu, né? Confusão na certa. A deusa Afrodite, a deusa Hera e a deusa Minerva ficaram para a disputa final. Zeus, que era casado com a deusa Hera, não quis se comprometer e ele escolheu um pastor neutro para tomar essa decisão. Seria o pastor Paris, né? Olha quem está ao lado dele, justamente nesse momento tão decisivo, né? Nosso querido deus Hermes, né? Paris escolheu a deusa Afrodite
e por isso que ela é considerada a deusa mais bonita de todo o Olimpo. Ganhou assim uma amiga e ganhou também duas inimigas. E foi o motivo para o início da mais famosa guerra na mitologia, que é a Guerra de Troia, né? Como ficou claro, ele é um deus bem protagonista, participou com destaque de várias histórias da mitologia. Mas nenhuma dessas histórias é uma história com alguma relação médica. Portanto, não faz nenhum sentido associar seu caduceu como símbolo da medicina. É muito mais um deus do comércio. Por isso, até faz sentido, algum sentido, como um símbolo das ciências contábeis. E, de fato, é símbolo das ciências contábeis. Mas, como ele é também associado a ladrões, não parece ser uma associação pertinente. E esse é o bastão de Esculápio, o símbolo real da medicina. Um bastão simples, mal acabado, de madeira, com uma cobra apenas, e sem asinha em cima. Mas quem danado é esse Esculápio? O deus Apolo se apaixonou pela beleza de uma mortal, a princesa Coronis. Eles viveram um tórrido romance, que deixou a princesa grávida. Porém, Apolo, sem saber que ela estava grávida, começou a ficar ausente. E a princesa, nesse período, se apaixonou pelo seu primo Ísquio e começou a botar Gaia no ficante Apolo. O poeta Ovídio conta que Apolo se apaixonou por Coronis, uma linda mortal da Tessália, e teve um caso de amor com ela. Mas um dia, um corvo que era branco levou a mensagem para Apolo de que Coronis estava sendo infiel, amando outro jovem. Apolo ficou furioso e, com seu arco dourado, jogou uma seta no peito de Coronis que a atingiu em cheio. O corvo fofoqueiro foi espionar e confirmou que ela, Coronis, estava o traindo. Fofoca nunca deve ser resumida, e o corvo fofoqueiro não contou o detalhe que Coronis estava grávida. Apolo, então, agora corno, emputecido de raiva, matou o primo de Coronis, Ísquio, e matou a sua amada flechada, sem saber que dentro dela estava seu filho. No leito de morte, Coronis, no último suspiro, falou da gravidez. Apolo ficou chocado, na hora se arrependeu, tentou salvar a vida dela, mas ressuscitar era algo impossível, até para ele, um deus. Ficou tão puto com o corvo fofoqueiro que mudou a sua cor de branco para preto, para sempre, para ele se tornar um símbolo de más notícias, de mau presságio. Não satisfeito em tê-la matado a flechadas, mandou cremar o corpo. Enquanto ela estava queimando, foi quando ela revelou a gravidez. Sem conseguir salvá-la, Apolo realizou uma cesariana heróica. Inclusive, essa cirurgia tem esse nome porque o imperador Júlio César promulgou uma lei que, se existisse a possibilidade da morte materna durante o parto, o parteiro estava autorizado a abrir o ventre após a morte da mãe para tentar salvar a criança. E o nome Asclépio vem do grego, que significa abrir. Esculápio é seu nome do latim. Então, ele é filho do deus Apolo. Seu pai matou a sua mãe após uma gaia e ele nasceu de uma cesariana com a mãe já Toda ensanguentada e quase morrendo, olhou para Apolo e disse: Ó Apolo, de certo eu merecia essa punição, mas por que não esperastes eu dar à luz a nosso filho? Agora ambos morreremos. Assim que Apolo ouviu o que ela disse, se arrependeu, sentiu ódio de si mesmo por ter feito aquilo, amaldiçoou o corvo, transformando a cor do pássaro em preto, como um presságio de mau agouro por ter levado a má notícia. Antes de Coronis morrer, tirou do ventre dela o filho que estava vivo, levando a criança para o centauro Quiron, para ser educado por ele. Apolo entregou seu filho a Quiron para ele ser seu tutor. Todo centauro é extremamente violento. A única exceção é Quiron. Ele foi acidentalmente ferido por uma flecha envenenada com o sangue da hidra de Hércules, e por isso era uma ferida incurável. Como ele era imortal, ele passou a viver sempre com dor. Como ele também era muito sábio, ele passou a buscar alívio para essa sua dor. E assim terminou dominando a arte da medicina.
já dominava a arte do combate. Ele, inclusive, é o representante do signo de Sagitário. Quiron ensinou tudo a Esculápio, tanto sobre combate quanto sobre medicina. Para contextualizar a história médica de Esculápio, vamos falar de Teseu. Ele era rei e herói de Atenas. Sua história mais famosa relata o grande desafio de matar o Minotauro, que vivia dentro de um labirinto, e ninguém havia saído vivo de lá. Teseu não sabia como resolver esse problema. Quem solucionou foi Ariadne, de forma muito inteligente. Ela ficaria na entrada, segurando um novelo de lã, e Teseu entraria desenrolando esse novelo. Ao final, era só voltar, seguindo a linha, e assim ele o fez. Ele entrou, encontrou o monstro, o matou e saiu do labirinto vitorioso. Após a derrota do Minotauro, Teseu se casou com Fedra, justamente a irmã de Ariadne. Esse é o primeiro problema. Teseu já tinha um filho de outro casamento, chamado Hipólito, que ele só queria saber de caçar. Por isso, ele era devoto da deusa da caça, Ártemis. Ele não tinha tempo para namorar. Isso irritou profundamente a deusa do amor, Afrodite. Esse foi o segundo problema. Afrodite, então, não aceita essa castidade e gera um desejo irresistível em Fedra. Ela se apaixona perdidamente pelo filho de Teseu, justamente seu enteado. Hipólito, fiel a seu pai e à sua castidade, rejeitou sua madrasta com veemência. Fedra ainda insistiu no amor proibido e se sentiu totalmente humilhada pela nova rejeição de Hipólito. Ela ficou com medo que Hipólito a denunciasse a seu marido. Resolve então cometer suicídio. Escreve uma carta e na carta diz que o motivo do suicídio foi porque foi estuprada por Hipólito, para tentar manter a sua honra. Teseu lê a carta, fica enfurecido com seu próprio filho e não acredita nele quando ele jura inocência. Teseu tinha 3 desejos, dado a ele pelo seu pai, o deus Poseidon, e ele resolveu usar um desses desejos para amaldiçoar Hipólito. Ele pede a morte do próprio filho. A carruagem de Hipólito é atacada por um monstro marinho, que assustou seus cavalos, capotando a carruagem. Hipólito, então, é arrastado até a morte. Enquanto ele está sendo arrastado, Ártemis aparece para Teseu e revela que o filho foi fiel ao pai e que era mentira de Fedra. A deusa Ártemis, então, solicita a ajuda de Esculápio. Ele já estava famoso por várias curas, como de heróis feridos em Tebas, do tirano Epidauro, de Ascles, de uma doença nos olhos, das filhas de Proteus, que haviam sido enlouquecidas por Hera. Restaurou também a visão dos filhos de Fineu, curou com ervas as feridas de Hércules em sua luta contra a Hidra de Lerna e também chegou a fazer o impossível. Ressuscitou do mundo dos mortos o gigante Órion, Himeneu, Glauco, Campaneu, Panasses e Licujo. E agora Ártemis pedia para ele fazer o mesmo com Hipólito. E assim Esculápio fez. Ressuscitou Hipólito do mundo dos mortos. Essa história gerou a ira de 2 dos 3 deuses principais, que era Poseidon e Hades. Poseidon, porque tinha cumprido o desejo do filho Teseu e tinha matado o próprio neto, Hipólito. E Hades, porque ele estava vendo que o seu submundo estava sendo despovoado por aquele médico, Esculápio. Zeus então tentou acalmar os ânimos, mas foi voto vencido. E ainda mais porque Hades ainda lançou a dúvida para ele. Zeus, desse jeito, todos os homens serão imortais, porque ele vai conseguir ressuscitar todo mundo e você não vai ter mais o poder de matar ninguém. Zeus então não teve outra escolha a não ser fulminar Esculápio com um raio, selando a sua morte.
Vale ainda comentar duas coisas. Primeiro, que Asclépio se casou com Epione, que hoje em dia é considerada a deusa da anestesiologia, né? E de sua prole tiveram filhos famosos. Panaceia, que era a deusa da cura de todos os males, e Ígia ou Igéia, né, que é a deusa da preservação da saúde, daí vem a palavra higiene. Aí tem Iaso, que é o deus dos remédios, Acesso, Esle, Macaão, que é o deus dos cirurgiões, Telésforo, da convalescência, e aqui uma foto com ele e todos os seus filhos. E aqui um exemplo de um juramento médico, um juramento original, né, já foi modificado, mas no início do juramento está lá bem claro: juro por Apolo, médico, e por Esculápio, por Igéia e por Panaceia, que são suas filhas, e por todos os deuses e deusas, constituindo-os os juízes de como, na medida das minhas forças e do meu juízo, haverei de fazer executado o seguinte juramento e o seguinte compromisso. Então está bem claro que Esculápio é o deus da medicina e o símbolo a ele relacionado, que é o bastão de Esculápio, é o único símbolo aceitável para a nossa profissão.